Muito bem, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na lição de número 8. Aqui, lição de número 8. Avivamento espiritual no mundo. Primeiro, avivamento no tempo de Ezequiel. Os grandes avivamentos no mundo. Os avivamentos mudam a história. Eu quero deixar bem claro para quem nos acompanha que nós temos o nosso livro, que eu faço os apontamentos aqui do lado, e eu tenho a lição. Às vezes o autor da lição, ele já começa a história, digamos, a partir da metade do capítulo, e que se eu não levar o aluno ao texto todo, ele não vai compreender o assunto em pauta. Porque eu estava vendo, acho que uma senhora aí na outra aula passada disse: o pastor não está no texto. Não, é porque eu comecei com Atos 6, falando sobre os diáconos, para deixar bem claro como foi que Estevão foi selecionado. Então, tudo que nós falamos aqui está dentro do texto, dentro da lição. Agora, há momentos em que a lição, ela não aborda o todo, e nós temos que abordar o todo. Fale lá, senão o povo não escuta. Ele usa o contexto para reforçar o texto. Para reforçar o texto. Mais claro. Mais claro. Por isso que eu uso assim. Mas tudo nós damos aqui. Então, o primeiro ponto, avivamento no tempo de Ezequiel. Os grandes avivamentos no mundo. Os avivamentos mudam a história. Aqui do lado, nós temos aqui apontamentos do livro. Ficou um pouco grande hoje, porque a lição mesmo, até o livro, os capítulos... O capítulo desse livro foi maior. Então, aqui do lado nós temos o nosso texto dos 2 capítulos que o autor escreveu. Olha, um exemplo aqui. Quando ele fala de Ezequiel, ele só fala do 1 até o 8. Eu coloquei do 37 primeiro a 14. De Ezequiel, ele fala também só da metade. Então, eu coloquei, até o 5, não é isso? Pronto. Então, você tem aqui essas questões que nós vamos abordar nesses 2 capítulos. Ou seja, a lição ela está firmada no capítulo 37 e no capítulo 47 de Ezequiel. Aqui eu coloquei algumas palavras-chave do texto hebraico, ok? Muitos perguntam qual é a Bíblia que eu uso. Eu gosto de usar essa daqui, não é? Nós temos a Tanakh, que é completa. Aqui, ok, completo, hebraico, português. Vocês podem adquirir essa Bíblia aí na editora e livraria Sefer, que é livro, né, do hebraico. Vocês podem adquirir lá, ok? Muito bem, vamos à leitura da nossa verdade prática e do texto áureo. Texto áureo, lição de número 8. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, versículo 5. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo. Isso, o mundo pode experimentar, não é isso? O verdadeiro movimento espiritual. Está aí na lição de número 8. Ok? Muito bem, queridos, nós vamos começar agora com a leitura de Ezequiel 37, primeiro até o 14, vamos lá. 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço,
e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Muito bem, vocês podem analisar que um dia desse nós tivemos uma lição, aliás, a anterior, trimestre passado, que abordou completamente sobre o livro de Ezequiel. Então hoje a lição ela está com 2 capítulos que nós já tratamos sobre ele. Então uma dificuldade para pregar aqui, porque nós já pregamos, mas hoje eu vou tomar uma outra vertente, ok? Ezequiel, o capítulo 37, se vocês analisarem, ele não está falando de um reavivamento. Escutem bem, em primeiro lugar, o capítulo 37 de Ezequiel não está falando de imediato de um reavivamento espiritual de Israel. Está tratando de um reavivamento político. Um reavivamento político da nação de Israel. Mas é claro que esse reavivamento político ele estava atrelado à vida espiritual, porque Israel era o povo de Deus, no qual Deus era o controle, o Deus soberano sobre aquela gente, sobre aquele povo. Muito importante que você atente para isso, né? Depois você vai ver do versículo 15 até o final, a visão que o profeta tem sobre as duas divisões e que ele vai tornar um só povo, uma só vara, como foi no princípio. Perceba que Deus, ele quer uma restauração de Israel como seu poder político e a restauração na comunhão de uns para com os outros. Ou seja, ele não quer tribo dividida, separada, mas ele quer todos unidos em um só tronco. Essa é a ênfase da palavra de Deus. Então, como é que diz o verso 1? Só para a gente ter uma ideia. Veio sobre mim a mão do Senhor. Isso. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos, um vale que estava cheio de ossos. Muito bem. Percebam que é muito importante que você analise a exegese do texto. O profeta está dizendo que Deus o levou a um vale de ossos secos, ou planície. Ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. É muito importante que você compreenda que o texto ele não está deixando bem claro, na verdade, como foi que ele foi para esse local. Se era só de fato uma visão que ele estava tratando aqui, porque veja aí Ezequiel 3:22. Ou se ele foi ali receber aquela visão, entendeu? Se ele esteve no local, e lá no local ele recebeu a visão. O texto não está dizendo. O texto simplesmente está dizendo que Deus o levou para aquele vale de ossos secos. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então, aí já é diferente. A mão do Senhor levou e o colocou lá. E lá ele disse: sai ao vale. Então, aqui no capítulo 37, o que fica em questionamento é se Deus o levou lá e lá ele teve a visão, ou se em outro local, se foi nessa planície ou não. Mas isso não altera o significado do texto. São apenas detalhes que eu quero mencionar com vocês. Então, quando ele chega nesse vale que ele tem a visão, como era que ele disse que viu o quê?
que ele viu lá? Viu um vale que estava cheio de ossos, E aí ele diz o que mais? e me fez andar ao redor deles. Muito bem. Então ele começa a andar no meio do vale de ossos secos. O que você tem aqui uma problemática? Ezequiel era sacerdote. E ele não poderia ter contato com mortos. Então, perceba que é uma visão. Porque todo sacerdote, ele não poderia ter contato com morto, que se tornava o quê? Imundo. Qual é o outro detalhe que você percebe aqui? Se já eram mortos de muitos anos, de muitos dias, o que acontece? Não. Pronto, eram cadáveres, mas tem um outro problema que vocês têm que analisar. Não. Olha, preste bem atenção. Ele disse que começa a passear e vê um vale de ossos secos. Não é assim? Ele vê o que? Um vale de ossos secos. Pegaram aí já o mistério? Você que também está em casa, ele viu um vale de ossos secos e ele começa a andar no meio do vale. Ou seja, ele não poderia porque ele era sumo sacerdote, ele era sacerdote. E ele não poderia ter contato com corpos mortos. E ali estava um vale de ossos secos. O que vocês entenderam aí? O que ele anda e ele começa a ver o quê? O que era para esses ossos estarem? Era para estar enterrados. Eram para esses ossos estarem enterrados, mas eles estavam expostos. Nós vamos já falar disso. Então, o outro detalhe, vê agora o verso 4. Olha o verso 4, vamos lá. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí se você analisar, você pode observar aqui, Yeveshot, né, que e Ashebet é a raiz do hebraico. Se você analisar esse adjetivo, ele quer dizer sequíssimo. Só estava a poeira. Só estava a poeira. Então, prestem bem atenção para a gente analisar. Ele diz que começou a andar num vale, e o vale estava sequíssimo, de ossos secos, não é isso? É muito interessante isso aqui, é muito interessante. O vale estava cheio de ossos secos. Mas vem mais uma pergunta aqui para a classe. Por que o vale estava cheio de ossos secos? Quem quer participar? Por que ele estava, eu já falei para vocês, ele começa a andar e ele vê um vale de ossos secos. Mas não era apenas secos. O adjetivo é descritivo. Estava como? Sequíssimos. Ou seja, esse detalhe do texto era para mostrar a situação. Falei. Eu acho interessante porque esse verbo aí vem da mesma raiz lá da passagem do Mar Vermelho, que a terra estava poeirando. Poeirando, a mesma coisa, que eles passaram isso aqui é o detalhe do milagre. Isso é o detalhe do milagre. Você está vendo por que é bom estudar hebraico? O hebraico ele vai te dar porque aqui é o original, ele vai te dar uma ideia melhor de uma construção no original do que o português. Quando ele diz, eu entrei num vale de ossos, mas não era apenas secos. Eram o quê? Sequíssimos. E esse adjetivo está mostrando o desastre. Está mostrando a realidade miserável. Aí ele vê um vale de ossos secos. Mas vejam bem, eu já falei que eles estavam expostos, eles não foram sepultados. Eles não foram sepultados. Mas agora tem um outro problema. Eram sequíssimos. Agora vem para a classe. Qual a razão deles serem sequíssimos? Muito tempo. Já há muito tempo. Sequíssimos. Eu creio também que era para mostrar a situação, como ele comparou com Israel, né? Sim. Mostrar a situação que Israel estava e a impossibilidade dele se levantar sozinho. Isso. Que era necessário, né, a atuação de Deus para poder
fazer o milagre ali. Isso. Não, aí vocês estão correta a interpretação. Mas eu quero saber é a causa. Porque o texto está dizendo que ele viu um vale de ossos sequíssimos. Não. Qual é a causa? O Ezequiel olha e o texto nem diz. Só diz assim: olha, ele entrou num vale de ossos sequíssimos. Pronto. Ah, verdade. O que tornou os ossos sequíssimos foi o pecado. Estão entendendo? Então a primeira coisa, olha aqui, ó. O que os ossos secos simbolizam? Às vezes você olha para esse texto e diz: ele entrou num vale de ossos secos, sequíssimos. Mas você tem que saber a causa dessa desgraça, a causa dessa miséria, a causa desse estado deplorável. Foi o pecado. Vocês estão vendo o que o pecado causa. O próprio apóstolo São Paulo, em Romanos 6:23, ele diz: o salário do pecado é Quando se há pecado, o teu estado se torna como esse de Ezequiel. Os ossos se tornaram sequíssimos. Ou seja, houve morte espiritual. Não há coisa pior para o povo de Deus quando a morte espiritual entra no seu meio. Isso é triste, gente. Isso é muito forte. Então o pecado causou essa morte. E como o pecado causou essa morte espiritual, eles ficaram sem ânimo. Eles ficaram sem vida. O salmista Davi disse que quando pecou e escondeu o pecado por 1 ano, os seus ossos apodreceram. Então ele olha e vê um vale, vê um exército, vê uma multidão, mas eram ossos sequíssimos. O pecado os levou para aquela situação. Quem está em pecado não gosta de ouvir mensagem verdadeira. Quem está em pecado não gosta de se congregar. Quem está em pecado não ama ler Bíblia. Quem está em pecado não gosta de estar no meio da comunhão. Quem está em pecado não gosta de oração. Quem está em pecado gosta do liberalismo. Quem está em pecado gosta do mundanismo. Porque os ossos estão sequíssimos, podres. A sequidão do pecado. O pecado te estragou. Os ossos simbolizam essa queda, essa desgraça, essa miséria. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então perceba bem que ele olha e Deus começa a mostrar a situação de miséria, o estado em que o povo se encontrava. Observaram isso? Não eram apenas secos, eram o quê? Sequíssimos, ou seja, só poeira. Eita, vamos lá, prossegue a leitura do 37. E me fez andar ao redor deles. Isso. E eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E estavam sequíssimos, olha aí, vai. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Filho do homem, poderão viver estes ossos? Como pode haver a restauração espiritual? Deus faz uma pergunta. O mais interessante aqui é que você tem uma pergunta e uma resposta, que o quadro aí é estupendo, que o quadro aí é desesperador, porque os ossos eram sequíssimos. E Deus faz o profeta andar no meio daquele vale. Aí ele pergunta: filho do homem. Olha, a pergunta não era uma pergunta simples, era desesperadora. Por causa do quadro. Tu acreditas, tu creres que eles poderão reviver? O que Deus diz?
O que o profeta diz? Ele olha e vê toda a realidade. Ele mostra toda a desgraça. Olha para cá. Deus, quando coloca um homem para agir na terra, para trabalhar na terra, Deus não engana. Tem irmão que fica dizendo: é o seguinte, eu sofro muito com isso aqui. Deus mostra a realidade. É claro que a gente se abate, sim ou não? A gente se abate, a gente fica triste, a gente quer, mas Deus não te engana. Ele pegou Ezequiel e disse: olha o povo com o qual você vai lidar. É um vale de ossos sequíssimos. Quem está seco não chora, quem está seco não dá glória, quem está seco não adora, quem está seco não tem prazer de nada. Eita Deus! E ele bota quem no meio? O profeta. Ou seja, Deus não engana ninguém. Quando você vai para Neemias capítulo 1, ele diz que andou no meio dos escombros, não é assim? No meio da desgraça, da miséria. A Bíblia diz que quando Jesus chega, ele diz: a luz brilhou no meio das trevas. Ou seja, o quadro é caótico. E aí Deus olha para o profeta e diz assim: tu creres que eles poderão o quê? Reviver. Esses ossos poderão? Tu crê? Agora o profeta foi inteligente. O profeta, o sacerdote foi inteligente. O que foi que ele disse? Tu sabes. Ele disse para ele: joga para Deus: Senhor, tu o sabes. Porque nem rei, nem sacerdote, nem profeta, nem ninguém poderia reviver aqueles ossos. Só uma ação estupenda de Deus poderia levantá-los. Ele joga para Deus e ele diz: tu sabes. Agora, vem a segunda questão. Se era só Deus, Deus joga para quem de novo agora? Ele joga para quem? Ele diz: tu sabes. O que Deus diz para ele? Eita, profetiza. Vamos, diga aí vocês bem forte: profetiza. Profetiza. Mais forte: profetiza. Profetiza. Diga mais forte: profetiza. Profetiza. Rinavê. Rinavê. Olha aqui. Rinavê. Rinavê. Aqui você tem a raiz verbal. Se vocês analisarem bem, essa raiz verbal que está aí, navá, é o verbo que quer dizer o quê? Profeti. Agora olha para cá. Está filmando direito? Olha para cá. Como é que você entra num vale de ossos secos? Olha para cá. Como é que você veja onde tem crente ruim, tem pecador, tem miserável, tem adúltero? Como é que você entra num lugar que tem macumbeiro, tem feiticeiro, tem magia negra, tem pessoas comendo cadáveres, tem pessoas endemoninhadas? Como é que você entra nesse cemitério espiritual para reviver vidas? Eita! Ele entrou, Deus disse: tu estás vendo o cemitério de ossos? E eles estão como? Sequíssimos. E o que se faz com os cemitérios de ossos? Nem para enterrar prestavam mais. Aí ele diz: Senhor, eu não sei. O Senhor é que é soberano, é que é grande, é que tem o poder, é que é absoluto, é que é eterno. O Senhor é quem? Ele diz: resposta inteligente. Aí Deus diz: vem cá, Ezequiel. Eita. Aí Deus põe a unção dele em Ezequiel. Esse verbo aqui, no hebraico, navá, sabe o que quer dizer? Falar sob o poder de alguém. Falar sob o poder de alguém. Falar inspirado pelo poder de alguém. Na Grécia, debaixo da autoridade de Deus. Na Grécia, quando um orador era esplêndido, dizia que o espírito dos deuses, os oráculos de Delfo, baixaram neles. A Ilíada de Homero. Nada, quando Deus disse: levanta e fala ao vale. Quando Ezequiel, eita irmão, é bom um homem de Deus entrar na unção do Espírito. Quando Ezequiel entra no vale de ossos secos, ele não entrou um Ezequiel sacerdote apenas, ele não entrou um Ezequiel culto, ele não entrou um Ezequiel sabichão, ele entrou um Ezequiel debaixo da autoridade.
Eita, rapaz. Profetiza. Era sequíssimos. Agora preste bem atenção. Só tem uma coisa que faz cadáveres reviverem. Só tem uma coisa que faz crente velho morto reviver. Só tem, olha para cá. Eu vou dizer, bota bem aqui. Avivamento não começa com hino. Avivamento não começa com um cantorzinho tocando violão. Avivamento não começa com programaçãozinha final de semana. Avivamento não começa com brincadeira. Avivamento começa com palavra. Olha para cá, se o avivamento não tiver palavra, se tiver só lágrimas, não é avivamento. Se tiver só choro, não é avivamento. Se tiver só grito, não é avivamento. Se cair no chão, não é avivamento. Se só pular, não é avivamento. Avivamento é crente cheio da palavra. Lê o texto. Pastor Aziel, é o senhor que está dizendo. Lê o texto, lê o texto. Então me disse: Isso. Profetiza sobre estes ossos. Isso. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para bem, é aí que tu vai ler direito. Ossos secos. Faça o quê? Ouvi a palavra do Senhor. Agora me explica tu, que também é pastor, é homem de Deus, como é que osso seco... Ei? Osso seco não ouve, senhor. E aí? E como é que tu vai pregar para osso seco? Pelo poder da própria palavra, prestem bem atenção. Aí, se vocês forem analisarem, os calvinistas vão dizer o seguinte: aqui é porque eles são determinados, predestinados a serem eleitos. Mas o texto não está tratando disso. O texto está dizendo que a situação de Israel era caótica. E para a situação de desgraça espiritual, de morte espiritual, podridão espiritual, pecado escondido, só o que purifica é a palavra. Às vezes a gente vai passando na rua, você está pregando, o pecado, o homem pecador está morto ou não está? Ele quer saber de Deus? Ele quer saber da palavra? Ele quer saber do evangelho? Mas você está pregando no meio da rua. Ele é um morto espiritualmente, Efésios 2 primeiro. Não é assim? Eles estão mortos em delitos mas a Bíblia diz em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê, não entra em condenação, mas já passou. Romanos 10:17, a fé vem pelo... Ele pode estar morto, mas olha para cá, morto não quer dizer que a consciência não funciona, não quer dizer que a inteligência não funciona. Você quer um exemplo? O decálogo, os 10 mandamentos, tem homem do mundo que sabe que eles existem ou não sabem? E por que que ele sabe e ele tem temor? Porque o homem, mesmo em pecado, Charles Finney, ele diz que essa palavra depravado não quer dizer que ele esteja sem consciência, sem temor de Deus, sem a fagulha de Deus. Perceba que tem homem aí que é casado 50 anos, 60 anos, e ele sabe que não é correto adulterar. Sabe ou não sabe? E ele não é de igreja nenhuma. Fala lá. Essa consciência do certo e do errado, todos nós temos, que crente que não crente. Todos nós temos, e essa consciência é um dom de Deus para o homem. Ele sabe escolher, ele tem a capacidade disso. Então ele está morto, mas quando ele vai passando que ouve a mensagem, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem ouve a palavra e crê tem a vida eterna. Ezequiel, Deus coloca ele no meio de vale de ossos secos, sequíssimos. Só que Ezequiel, ele não vai, olha para cá, bota bem aqui, Caio, bota bem aqui. Ezequiel não vai pregar a palavra querendo agradar pessoas. Ezequiel não vai pregar evangelho querendo agradar a elite. Ezequiel não vai pregar evangelho ou pregar a palavra querendo agradar uma multidão. Ele vai com a ordem de Deus, na unção do Espírito. Aí ele chega e a Bíblia diz, profetiza. Profetizar, esse verbo aqui, como nós estamos falando, olha aqui, ó, rinaver, esse verbo aqui, rinaver, ele não quer dizer, irmão, escute bem, não é aquele negócio do profeta, eu estou te revelando isso, olha, não é profecia imediatista, não é profecia futurista, é a profecia da palavra de Deus. Ele chega e diz assim, fala.
Porque deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se eu profetizar para o pastor Wagner, ele está numa luta, ele está numa batalha, ele vai passando aqui, aí eu digo, eis que o Senhor manda eu te dizer essa luta que tu está passando, ele vai te dar vitória. Mas isso muda o caráter dele? Isso transforma a vida dele? Isso traz santidade para ele? Não traz. Pode até confirmar. Agora, o que traz vida para a igreja, o que traz poder para a igreja, o que traz transformação para a igreja é a pregação bíblica, é a profecia bíblica. Deus diz para Ezequiel: entra no vale de ossos e E como foi que ele começou a profetizar? Ouvir a palavra do Senhor. Olha aqui, ó. Devar e Jeová. Muitos não leem assim, só leem assim: Devar Adonai. Não é assim? Mas o texto é Devar e Jeová. Está bem aí. Aí é o verso qual? É o verso qual? 5, a palavra do Senhor, 4. Ouvir 4. a palavra do Senhor. Isso, né? Aí ele vai dizer aí: olha, ouvir, não é isso? Eles deveriam ouvir a palavra de Deus, que aqui é o Deus existente, é o Deus que é. Ele diz assim: olha, sabe por que esses ossos poderão viver? Sabe por que esses ossos poderão levantar? Sabe por que esses ossos poderão ressuscitar? Porque eles vão ouvir o quê? E aí vem, é do verbo raiar, que é o verbo ser, é o verbo existir. Então, eita, glória a Deus, é o Deus que existe, é o Deus que é o Deus que tem, é o Deus que é verdadeiro. Só Ele é quem pode dar vida para ossos secos. Olha para cá, na igreja, olha para cá. O que traz avivamento para a igreja, o que traz poder para a igreja, o que traz autoridade para a igreja é a palavra. Se tiver outro meio, não é avivamento. Mas eu fui lá, fulano de tal está correndo, eu não vou falar nisso. Mas eu fui lá, fulano de tal está gritando, ele vai para frente, ele vai para trás, ele rola, eu não sei. Avivamento é palavra de Deus. Pastor, sim. Aí, seria correto afirmar que nessa ordem que Deus dá para Ezequiel, ele faz com que Ezequiel tire a ênfase da tragédia, da destruição e coloque sobre o poder da palavra de Deus de restaurar, que é maior do que qualquer tragédia. Ele faz com que Ezequiel esqueça o grande mar de ossos sequíssimos e diz que através do poder da palavra de Deus, que é maior, aqueles ossos secos podem se tornar como apenas um probleminha e o poder da palavra de Deus ser evidenciado. Isso. O próprio contexto vai te ajudar, porque o contexto do livro todinho é falando do pecado de Israel. Aqui é só um fechamento. A restauração vai vir pelo reconhecimento da desgraça. Deus não pode trazer avivamento sem que não haja arrependimento. Quando você vai para Joel, entrou a desgraça, que aí veio a praga dos gafanhotos, comeram tudo. Mas ele disse: eu posso trazer tempos melhores, mas é necessário se arrepender. A bênção de Deus vem, mas a bênção de Deus só vem quando você reconhece a desgraça, a miséria que se causou e se volta para Deus. Entendeu? Tem que mexer na ferida, botar o remédio lá dentro, nem que ele diga ai, mas ele tem que ser restaurado pelo caminho certo. Porque essa sua colocação é importante. Tem pessoas que dizem assim: eu pequei, eu errei, mas o meu Deus é bondoso. A Bíblia diz que Deus é severo. E a própria Bíblia diz lá em Hebreus 12, 29, que Ele é fogo, consome. Ou seja, Deus não perdoa sem que primeiro você reconheça o seu pecado. Se não fosse assim, Ele não teria dado Jesus para morrer por nós. Porque a penalidade do pecado tinha que ser paga pela morte. E Jesus pagou com a vida. Não é assim? Então, nunca pense, Paulo diz, vocês pensam que pela bondade de Deus, vocês devem continuar pecando? De modo nenhum. Então, Deus perdoa, Deus dá vitória, mas a pessoa tem que ser como o filho pródigo, caindo ele em si. Em si. Então, quando ele entra no vale de ossos secos, Deus diz para ele mesmo diz: assim diz o Senhor. A profecia era a palavra. Ninguém começa avivamento sem palavra. O que pode trazer vida para crente, pastor, é porque eu trabalho numa igreja que os crentes são frios. O que dá vida para a igreja? Pastor, eu trabalho na igreja que tem uma mocidade que dá trabalho demais. O que pode transformar a mocidade?
Pastor, é porque eu conheço uma congregação que lá os crentes são problemáticos. O que pode ajeitar a vida deles? Então pronto, se a palavra não ajeitar, nada ajeita mais a tua vida. Tu pode fazer piquenique na igreja, tu pode levar o jovem para banhar em piscina, tu pode fazer viagem, tu pode arrumar programação, mas se isso aqui não tiver no coração, é só farofa. É só farofa. É só farofa. Pronto, é só farofa. Avivamento quem traz é a palavra. O que traz vida para o crente é a palavra. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Aí pronto, aí ele diz, profetiza. E ele começou a profetizar e houve o que? Um ribuliço. Aí veio ossos, cada osso procurando o seu osso. Aí veio o que? Os nervos. Aí veio o que? Pele. Aí pronto, virou um boneco. Aí depois o que ele diz? Eita glória, vai lá. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Quando vocês olham para Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus soprou no homem e ele se tornou o quê? Alma vivente. Aqui, o ruar, né? Alguns, quando lê o resh, essa consoante, alguns lê resh, ruar, né? Outro lê ruar, vamos ler ruach, mas aí vamos lá. O que nós podemos analisar é que aqui é o pneuma, que é o grego, não é assim? Do hebraico, ruach, não é assim? É o ruach. Aqui está tratando de vento, aqui está tratando de sopro. Veja que aí está no minúsculo, não está? Do espírito. Não é assim? Profetiza ao Espírito minúsculo. Profetiza ao espírito. Aqui não era o próprio espírito do homem, era o homem profetizar ao sopro. Dizer, vem sopro. A melhor tradução, se vocês analisarem, eu coloquei aí, seria, ó sopro, sopra sobre esses mortos. Entendeu? Então, no grego é neutro. Aí você tem um pneuma. Dessa palavra pneuma que vem a palavra pneu. E o que é que tem dentro do pneu? Ar. Só tem ar. É o que coloca o carro em movimento. Para colocar o exército morto em atividade, porque ele já tinha pele, ele tinha o que mais? Pele, carne e ossos, e virou um boneco. Nervos. Ou seja, tinha formalismo, tinha estrutura, tinha hierarquia, tinha banda, tinha coral, tinha tudo, mas não tinha o espírito, que aqui é o quê? A vida. A vida. Entenda bem que vida para a igreja não vem de programa. A festa só é boa quando o crente já tem vida. O programa só é bom quando o crente está cheio de vida. A pregação só é boa quando o profeta já está inspirado pelo Espírito de Deus. Quando ele tem um Espírito de Deus, ele não fala besteira. Um pregador no Espírito de Deus, ele fala, Devá Adonai. Assim diz o... Eita, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Pronto, olha, eu prefiro ficar na igreja, olha para cá. Tem irmão que fica, irmão, eu vou dizer um negocinho aqui para ti. Eu prefiro ir na igreja, assim diz a Bíblia. Assim diz a palavra assim diz a palavra assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. É o que eu prefiro. Então, prestem bem atenção que Ezequiel profetiza. Aí ele diz, vem ó Espírito. Aí vamos lá. A Bíblia diz claramente que o Espírito entrou. E quando o Espírito entra, sabe quem é que vai dizer? Jesus, vai lá, João 3,8, rapidinho. Corre lá. João 3,8, vamos correr aqui. João 3,8, como é que ele diz? 3,8. O vento assopra onde quer. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz. Ouve a sua voz. Mas não sabes de onde vem. Isso. Nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, pneuma aí passa a ser um símbolo do Espírito, que a partir de agora, quem vai dar a vida é o Espírito, por meio da palavra do Senhor. E aí, o mais interessante agora, vamos lá. Quando você chega no verso 12, lê agora o 12 aí, pastor, vamos lá, 12, para correr. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Eis que eu vos tirarei da sepultura. E o que mais? E vos
farei sair das sepulturas. Agora vamos analisar o problema que eu falei aqui para os senhores. Quando Deus coloca ele no vale, como é que os ossos estão? Sequíssimos. Que estão o quê? Espalhados. Não é assim? Mas no 12, não estão dizendo que eles estão espalhados. E agora? Vamos lá. Eita glória! Ele muda de tom, porque ele diz que os ossos estão... Primeiro ele diz que os ossos estão espalhados. Ou seja, vocês sabem que nós temos 3 levas. Está aqui, está onde aqui? 3 levas. Cadê? Primeira leva, 605, que aí Daniel com seus amigos vão para lá. A segunda leva de cativeiro é 597, 10 mil cativos. E quem é que vai nela também? Ezequiel. E a terceira, 586. Então Israel foi o quê? Espalhado. Eles estão espalhados. Mas agora, no versículo 12, diz que ele vai tirar ele da sepultura. Não é isso? E aí? Aqui é um aspecto simbólico que Deus estava dizendo: eu vou reintegrar vocês que estão espalhados, como Ezequiel viu, e eu vou dar a vida política restaurada para vocês. Isso é tirar da sepultura. É a reintegração da vida de Israel. Porque nós vamos ter um grande problema aqui, irmão César, que Israel até agora eles não debatiam a questão da ressurreição. É ou não é? Eles não debatiam essa temática. E a partir do versículo 12, Ezequiel fala da ressurreição. Aí vem a questão: seria daqui que surgiu o dogma da ressurreição? Ou então Ezequiel não tinha uma ideia? Alguns exegetas vão dizer que simplesmente aí é um aspecto figurado, apontando para a ressurreição. É claro que Israel, principalmente o Velho Testamento, estava em um processo de formação. E Israel não era perfeito. Eles tinham uma ideia da vida além túmulo. Eles tinham. O próprio Abraão vai dizer assim, e o próprio Jacó: eu vou ser sepultado com os meus pais. Não era assim? Eu vou me encontrar com ele. E aí você pode observar que Deus, quando aparece a Moisés, Êxodo capítulo 3, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando você vai para Mateus 22, não é isso? Aí ele vai dizer claramente: o nosso Deus não é Deus dos mortos, mas dos... Então, se Deus está dizendo que não era Deus dos mortos, o que ele está dizendo? Que Abraão, Isaac, Jacó estavam como? Então eles não tinham ainda uma ideia perfeita da ressurreição, mas já sabiam que havia uma vida após a morte. Sim, pode falar aí. Inclusive, pastor, aquele texto de Jó, eu sei que meu Redentor vive, isso. Por fim. O verbo lá é goel, que é vingar. Isso. E não está explícito que está falando de ressurreição, né? É. A esperança, a gente se aplica assim. Isso, mas isso. É questão de vingar os seus algozes. Isso. O goel, na verdade, ele trazia essa ideia, não é isso? A ideia de alguém que via resgatar, não é isso? É a mesma coisa de Boaz, não é isso? Então, observem bem que ele fala isso. Agora, a Ezequiel profetiza, vem um espírito, e aí Deus está dizendo: eu vou restaurar vocês como nação, que estão espalhados, eu vou tornar vocês uma vara só, um tronco só, não mais. Eu vou fazer de vocês um só povo. E depois eu vou dar restauração política. É disso que o texto está tratando. Aí quando você vai para o 42, nós já explicamos, eu vou correr aqui. Ezequiel diz que vê um rio saindo de debaixo do templo, não é isso? E esse rio que sai de debaixo do templo, ele diz que vai saindo da parte do leste, não é assim? Como está aí no verso primeiro. Lê só o verso primeiro. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. Isso. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa. Pronto, está bem aí. As águas vinham de baixo. Ezequiel faz um contorno e ele começa vendo um filetezinho. Cadê? Está aqui. Ele começa vendo um filetezinho. Era um fiozinho. Ele começa vendo só um fiozinho de água. Não é isso?
E aí esse filetezinho vai se tornar o quê? Um rio profundo. Aí o que você tem aqui, pastor Ziel? O pastor Elinaldo Renovado de Lima, eu dei isso na aula passada, quando nós falamos, o pastor Elinaldo Renovado, cadê essa tapa? Aqui, não é isso? Ele falando das etapas do rio, está aqui, ele falando das etapas do rio, ele fala que esse rio era o rio da graça. Primeiramente ele vai medir, porque um côvado é 45 centímetros. 1000 côvados é o total de 350 metros. Então ele diz o seguinte, primeiramente, a água estava onde? Nos tornozelos, que era a parte superficial, ok? A parte superficial. Depois ele disse que as águas davam no joelho. Era humano carnal. Depois ele disse que as águas davam aonde? No ombro. É envolvido com rio e espírito. Prestem bem atenção prestem bem atenção. Nas 3 primeiras partes, vamos lá, quais são as 3 primeiras partes? Tornozelo, joelho. Ainda a pessoa está ainda está na terra. Ainda você está enquanto eu estiver na terra, eu tenho um pouquinho de carnalidade. Entenderam? Aqui ele está dando os níveis em que começa. Quando eu começo a vida espiritual, eu ainda começo com os meus pés bem firmes no chão. E aí, quando ele começa aqui, ele vai dando essas etapas. Tornou superficial. Ou seja, no superficial, ainda eu com os pés na terra, eu tenho a minha vontade. Ainda com os pés na terra, eu tenho a minha opinião. Eu entro na igreja, mas quando eu sou carnal, eu ainda sou, eu estou desse jeito, eu não concordo com isso. É carnalidade. A água dando nos joelhos, já estou começar a gostar da Bíblia, começar a gostar da oração, começar a gostar do louvor, mas eu ainda sou humano, as águas já dando nos ombros, o negócio está melhorando. Eu estou indo, eu estou mais leve, eu tenho mais conhecimento da Bíblia, eu já gosto do culto de doutrina, mas eu ainda tenho meus pés na terra. Qualquer coisinha eu me zango, qualquer coisinha eu ainda sou carnal. Agora ele diz, mas de repente eu comecei a nadar e eu entrei. Aqui é o nível espiritual profundo. Sabe o que é esse nível aqui? Está lá em 1 Coríntios 2,15. O homem espírito, ele discerne e ele por ninguém é discernido. O homem espiritual é aquele que não tem mais os pés na carnalidade, os pés na filosofia, na teologia liberal. O homem das águas profundas é o homem dos mistérios com Deus. Eita, é um homem imerso. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. O homem dos pés na terra é o homem egocêntrico, é o homem idolátrico, é o homem do eu, é o homem da carnalidade. O homem das águas profundas é o homem que se esquece de si. É aquilo que está lá em Gálatas 2:20: não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que antes eu vivia na carne, agora eu vivo na fé. Olha para cá, o homem do relacionamento com Deus não é o homem do periférico, não é o homem do superficial, não é o homem do rótulo. O homem da profundidade espiritual é aquele homem que está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo diz: eu conheci um homem, se na carne, não sei, se no espírito, mas ele foi arrebatado até aonde? O terceiro céu, e viu coisas. Eita! Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Esse nível aqui não é para quem tem uma teologiazinha rasa. Esse nível aqui não é para aquele que fica bebendo pela arbeirada. Esse nível aqui é para quem se lança em águas profundas. Os discípulos andavam com Jesus? Foram escolhidos por Jesus? Só que eles viram Jesus fazer milagres? Eles viram Jesus expulsar demônio? Lá em Mateus 8, quando viram Jesus acalmar a tempestade, o que foi que eles disseram? Rapaz, triscando um para o outro.
Quem é esse homem? Rapaz, é linda a Bíblia. Diz aí, Pedro, João, André, quem é esse homem? Eles ainda estavam com os pés na terra. Você quer ver? Eita, meu irmão. Eita, rapaz, é coisa. Vamos lá para João. Vamos ver isso aqui, coisa misteriosa. Agora o Espírito Santo, uma unção maravilhosa. Eita, rapaz. João 16, né? É João 16. Deixa eu ver aqui. Eita, coisa boa. Rapaz, é maravilha. Deixa eu só achar. Aqui. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, onde é que está? Me ajuda aqui. Aqui. Agora. Ou é o 15 ou o 16. Eu tenho muita coisa. É muita coisa para dizer para vocês. Mas eu não vou dizer tudo agora, porque vocês não podem suportar. Eita, glória a Deus. É o 14, né? Vai, lê. Ainda tenho muito... do capítulo qual aí? Do capítulo 16. É o 16, olha aí, vai. É o 16, 12. Vai. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Tá vendo? Tu tá filmando direito, Caio? Vocês estão entendendo? Uma coisa é eu fazer teologia, uma coisa é eu estudar a Bíblia, agora outra coisa é eu entrar em águas. Aqui está um mistério. Querido pastor, querido professor, querido aluno, querida irmã que me escuta agora, você é um crente do periférico? Você é um crente da beira da praia? Você é um crente apenas do meio? Ou você é um crente das águas? Jesus, tem coisa que eu vou dizer aqui a vocês, eita glória, oh aleluia, tem coisas que eu vou dizer aqui, e que eu queria dizer mais, mas vocês não estão ainda no nível, lê isso aí rapaz, eita, vai. Ainda tenho muito que vos dizer, sim, mas vós não o podeis suportar agora. Eu tenho muito para dizer a vocês, não é isso? Mas vocês não podem suportar agora. Agora, quando é que eles vão compreender e entrar nesse mistério profundo? É quando o Espírito Santo entra neles. Porque Jesus diz, quando eu vier, Ele vos ensina e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito para vocês. Ou seja, há mistérios na vida espiritual que é só você e Deus, porque é profundo demais. Rapaz, eita rapaz, meu Deus. Tem coisa, irmão, que é só você e Deus, que é profunda demais. Por isso que Paulo diz, as coisas que eu vi lá, mortal não pode. Como é, Léo, aquele hino? Jamais. Eita, só esse refrão aí. Só esse refrão. Não lembra ele, não? Deixa eu ver um sol. Deixa eu ver um sol aí. Não, jamais se contou ao mortal. Jamais se cortou ao mortal. Da glória celeste. Jamais, achou? Jamais se contou ao mortal. Qual é o hino? Jamais, 625. Ao mortal. Eita! Glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Olha aqui, ó. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, adornada de jaspe presente, áureos troféus, bem no meio da praça. Isso, metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Olha, jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Eita! Isso aqui são verdades profundas, que é só quem tem os mistérios de Deus. Quer ver mais? Vamos lá para João 3.
para me encerrar aqui, Jesus disse assim: se eu vos falar das coisas celestiais, ele disse para Nicodemos: eita rapaz, se eu vos falar das coisas celestiais, como é que vocês vão crer? Como é que vocês vão crer? É o verso 12. Vamos lá. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então pronto, eu começo a minha vida espiritual, a água dando aonde? Nos tornozelos. Depois elas vão dar onde? E depois elas vão dar onde? Aí depois, oh glória, oh glória. Olha para cá, tem coisas espirituais que é só você, não é nem para me pregar. Vocês sabiam dessa? Tem coisas que Deus me dá na minha vida espiritual que é só comigo e Deus, porque é profundo demais. As visões que Daniel tinha era tão profundo que jogava ele no chão. Ezequiel teve tantas visões e revelações, era ele Deus. A Bíblia diz que quando Jesus no Monte da Transfiguração, era coisa tremenda, nem todos os discípulos podiam ver aquilo. Ele só levou quem com ele? Pedro, Tiago e João. Tem coisas nas profundezas espirituais que é só tu e Deus. Isso aqui é um nível de espiritualidade profunda. Por que, pastor Zéu? Porque quando você vai lá, a Bíblia diz claramente que Deus revela pelo seu Espírito. Então pronto, então você pode observar isso aqui, ok? Aí ele vai falar que esse rio, por onde ele passava, ele dava vida. Estava tudo seco, tudo destruído, mas ele diz que quando volta até as águas, eu já preguei isso aqui, eu não vou mexer nisso. As águas do Mar Morto passarão até vida. E aí você tem vários simbolismos. Você tem vários simbolismos nisso aí. Vários simbolismos. Mas o maior simbolismo que nós temos aí, eu coloquei aqui. Nós temos vários simbolismos na vida cristã. Mas no Novo Testamento, olha aí Apocalipse 22, 2. Vai lá, para a gente finalizar aqui. Vamos lá. Como é que diz? Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, isso, e de uma e da outra banda do rio, sim, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Isso. E as folhas da árvore são para a saúde das isso. nações. Muito bem, prestem bem atenção. Aqui eu coloquei quem é a fonte de bênção. É uma árvore? Quem é a fonte de bênção? É o homem? Quem é a fonte de bênção? Então Deus está mostrando que se Israel se arrependesse, ele seria essa fonte de... Jesus também é a fonte de bênção. Quando se fala de árvore, está falando do lado humano. E há uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês. Jesus morreu em quê? Não, fala aí, por ouvir. Morreu em quê? No madeiro. E o madeiro era feito de quê? De madeira, de árvore. E a árvore simboliza o quê? Vida. Vida. Simboliza vida o quê? Divina ou humana? Divina. Humana. Simboliza humana. Vida? Humana. Quem é que morre na cruz? Cristo. Cristo. E ele assumiu o quê? A nossa humana. E aí quando ele está na cruz, a cruz era feita de quê? De madeira. E a madeira falava do quê? E a madeira foi tirada de onde? Da terra. Jesus morreu ligando o céu e a terra. Eita coisa boa a Bíblia, rapaz. E aí quando ele faz tudo isso, ele é a fonte de vida. Então em Apocalipse, a árvore da vida, que dá a fonte de vida, quem é? É Jesus. Então, é muito lindo isso aqui. Eu estou colocando isso aqui do pastor Elinaldo Renovado de Lima, mas é o seguinte, profundidade na vida espiritual é só com a palavra. E aí, vamos aqui para a gente analisar. Vem para cá. O avivamento no templo de Ezequiel. A Bíblia diz que quando se arrependerem, Deus vai reestruturar o templo, não é assim? Deus vai reestruturar Israel, a terra, para o milênio. E aí vem os grandes avivamentos no mundo. Eu vou sintetizar aqui rapidamente. Queridos, eu coloquei aqui, aonde é que começa? É aqui no meio? É, em cima, né? Não, mas o apontamento primeiro, né? Aqui, nós já falamos disso aqui, não é isso? Observem bem que a restauração de Israel, ela se dá de modo unilateral. Pronto, eles estão mortos, sim ou não? Só que se dá de modo unilateral, é uma ação de Deus, mas também tem a ação de Israel, ouvir e obedecer a palavra. Não é isso? Os ossos estão sequíssimos, aí Ezequiel vai profetizar o Espírito, e aí eles vão entrar nesses cadáveres que vão se tornar um exército espiritual. Aqui na lição, nós podemos dizer que, trazendo isso para o simbolismo, fala da igreja, que pode ter corpo, pode ter carne, pode ter nervo, mas é só um
um cadáver. E também fala que pode ser a pessoa morrer pelo liberalismo, trazendo morte espiritual, ok? Aí você tem a mensagem do rio purificador, que é uma mensagem escatológica, e tem a restauração do templo. Agora vamos correr para cá. Os grandes avivamentos no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os grandes avivamentos no mundo, a começar pela Europa, nós sabemos que antes mesmo estavam todos mortos espiritualmente, e aí vai entrar em cena homens como Lutero, nós já falamos isso aqui, homens como, antes de Lutero, nós vamos ter John Hus, nós vamos ter Savonarola, nós vamos ter aquele da Bíblia inglesa, né, que nós falamos aqui, John Wycliffe, né? Nós vamos ter esses homens que vão buscar, não somente eles, a partir do segundo século, quando a igreja começou a sair do freio, que começou a dar ênfase ao poder da Santa Ceia, que começou a dar ênfase a objetos, a crença em homens, a igreja começou a perder o seu viés, e começou a surgir movimentos que se levantaram contra essa estrutura da igreja, e isso vem desde o segundo século. E aí quando você chega aqui nos países, como por exemplo na Europa, vamos dizer bem forte aqui para a gente encerrar, digam comigo, Inglaterra, Alemanha, País de Gales e Estados Unidos. Todos esses lugares começaram a ter frieza espiritual, e a causa disso era o liberalismo teológico, o racionalismo que trouxe a frieza. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você vai para a Inglaterra, você tem aqui 1703, 1791, você tem John Wesley, você tem George Whitefield, você tem o seu outro irmão, que na verdade, Charles Wesley, eles vão buscar tirar a igreja anglicana da Inglaterra, que estava numa frieza espiritual. E esse homem, por exemplo, John Wesley, ele vai pregar, porque tem gente que pergunta assim, pastor Ziel, e como foi o avivamento que John Wesley trouxe? O avivamento que John Wesley trouxe foi só pregando a palavra. E se vocês terem uma ideia, ele pregava o valor da família, ele pregava a vida espiritual, ele pregava até a saúde pela palavra. Eu comprei, no inglês, eu comprei um livro dele sobre ele escrever como tratar a saúde pela palavra. Então todo o movimento que John Wesley vai começar a pregar, ele pregava pelas madrugadas nas fábricas, ele pregava contra a imoralidade, contra o pecado, contra o vício, contra a idolatria. Era assim que o avivamento começava. Nenhum avivamento dos homens de Deus no passado, como John Wesley, começou com zoada, começou com barulho, começou com quebrantamento através da pregação da palavra. Como foi que o avivamento de Ezequiel começou? Pela palavra. Olha aqui, ó, Devá Adon, palavra do Senhor. John Wesley começou o avivamento com a pregação da palavra, para que houvesse quebrantamento, arrependimento de pecado. Segundo, o avivamento na Alemanha, Zinzendorf, 1720, ele falava da religião do coração. E aí, vocês sabem que esse movimento trouxe grande avivamento também para a obra missionária. País de Gales, Evan Roberts, abandonar o pecado e abandonar tudo. Vocês sabem como começou esse avivamento. Quando você vem para os Estados Unidos, você tem o movimento de vida profunda, que quem participa é Charles Finney, tendo a influência de Campbell, né, Morgan. E aí ele também dava ênfase à palavra. Aí vai entrar lá o 1906, né, nós vamos ter aí a grande influência de quem? Nós vamos ter a influência de Seymour, não é isso? Vai aparecer ali o William Seymour. E aqui vocês podem observar, eu coloquei aqui, o avivamento de Seymour foi muito importante, porque depois que ele vai para a Califórnia, ele teve a influência de Charles Fox Parham. Charles Fox Parham, ele criou um instituto Bethel, não é isso? Do college, para ensinar a Bíblia. E o William Seymour, ele vai ser aluno dessa escola, e ele vai ser influenciado por Parham, ou Parham, como muitos chamam. Ele vai ser influenciado por esse homem. O interessante é que nesse avivamento
que vai acontecer na Rua Azusa, os irmãos sabem que nessa ideia de Parham, eles vão trazer esse grande impacto, porque algumas irmãs estavam lendo o livro de Atos lá na escola, em Topeka, Kansas, e eles entenderam. Agnes, né, estava lendo, e aí quando eles estão lendo o livro de Atos 2, eles acreditam naquela experiência. Elas tiveram a experiência de falar línguas, mas depois pediram para Parham colocar as mãos sobre elas, baseado em Atos 19, ele colocou e elas falaram línguas estranhas. Daí começou-se a ter ênfases de curas e de movimentos espirituais, ok? E aí esse movimento se espalhou, atingiu William Seymour. O William Seymour vai para a Califórnia, Los Angeles, e lá, depois que o movimento cresce, ele muda à procura de um salão, e ele encontra lá a Rua Azusa, um casarão velho, abandonado, e lá eles começam a orar. Diz que ele orava com a cabeça dentro de uma caixa, e tinha muito poder. O próprio jornal lá de Los Angeles dá uma definição sobre o movimento, falando que havia muito barulho, como se fosse uma crítica. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que você lê qualquer movimento falando sobre o pentecostalismo, é muito bom que você entenda o seguinte: nós louvamos a Deus porque os movimentos que se espalharam pelo mundo teve sua origem nisso, mas a base do avivamento para o povo de Deus é a própria palavra de Deus. Porque todo movimento tem seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Todas as vezes que eu leio sobre a história do movimento pentecostal, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sempre me baseio em Atos 2, Atos 10, Atos 19, entendeu? Atos 8. Eu vejo como era que a igreja primitiva buscava o poder porque a Bíblia não é peça de museu. Teve os pontos bons em Seymour? Teve. Mas se vocês analisarem também, teve pontos negativos nele. Nós não podemos negar. Ok? O movimento pentecostal tem que ser um movimento puramente bíblico. Teve um movimento bom em Parham? Teve, mas também teve pontos negativos nele? Teve. Inclusive eu já falei aqui uma vez que muitas divisões, cismas surgiram desses movimentos aqui. Inclusive brigas. Então, é movimento de homens? Sim. E nós podemos analisar que lá atrás nós tivemos movimentos que começou-se a buscar a primazia pela palavra de Deus. Então é muito importante que vocês leiam sobre o aspecto histórico desses movimentos, mas entendendo que nele também tinha um lado humano. E o lado humano nós temos que desprezar. Eu tenho que olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável. Eu não vou falar aqui até sobre o código que o próprio William Seymour criou. Tem coisas boas e tem coisas não boas. A briga que ele teve com a pastora, muitos biógrafos pentecostais não falam, mas teve. Então, todas as vezes que eu olhar para o movimento pentecostal, eu tenho que olhar para Atos 2. Porque Jesus diz assim: eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai encher vocês. A base de um verdadeiro movimento pentecostal é a Bíblia, e não um movimento histórico. O movimento histórico pode seguir apenas porque, deixa eu dizer uma coisa, há um teólogo que diz assim: o movimento espiritual, ele não pode ser tratado como uma base histórica para o nosso movimento de fé. Entenderam o que eu estou dizendo? Inclusive, até que é um Paul Tillich, em uma obra que ele fala isso. A história da salvação, por exemplo. A história da salvação, ela começa com Jesus Cristo. Eu não posso pegar a história da igreja e os seus elementos e colocar na salvação. Eu posso pegar coisas da história da igreja e acompanhar e dizer, nisso aqui ela está certa. Mas a história da salvação é a história com Cristo. A história do Pentecoste é a história com a Bíblia, é a história de Atos 2. A minha experiência é com a palavra de Deus. Eu não posso só pegar os movimentos isolados fora da Bíblia e colocar como movimento sério pentecostal. Entenderam agora? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se vocês lerem toda essa história, vocês têm nesses homens aqui pontos positivos e negativos. Aí tem irmão que diz assim: não, mas a gente não pode ter medo que todo movimento humano tem isso aí mesmo. Negativo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu lá em Cornélio, na casa de Cornélio, aí as autoridades se reuniram. Pedro disse: meus irmãos, vocês, olha a base de Pedro, vocês sabem que eu também sou judeu e eu não ia concordar com isso, mas uns irmãos foram comigo, e quando chegaram lá, eles viram, assim como no primeiro, o Espírito descer sobre
sobre eles, e eles foram batizados. E em momento algum, nem em Atos 2, nem em Atos 10, nem em Atos 19, você vê na Bíblia histeria, loucura, divisão, cisma, separação, quebra-quebra. Você não vê na Bíblia. Então, o meu modelo de Pentecoste é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí nós temos que analisar isso aqui. Esse movimento histórico eu posso ler para ver de pessoas que se abriram para o Espírito Santo, mas as experiências delas eu tenho que julgar à luz da palavra de Deus. E eu não posso pegar o balança-balança, o cai-cai, eu não posso pegar isso aqui como base, porque a minha Bíblia não dá base para isso. Vocês entenderam? Fala aí. Eu não posso ter isso para ter como regra. Como regra. Ah, verdade. Por quê? Porque eu posso entender que se houver um movimento, aquela pessoa pode ter essa ênfase, mas aí dizer assim, mas o movimento da Rua Azusa, lá eles faziam isso, faziam aquilo. Sim, mas eu não tenho que olhar para o movimento, porque não é a história do movimento que vai me sustentar, é a história da Bíblia. Vocês entenderam agora? Eu tenho que analisar isso, porque se eu julgar por essa forma, eu estou dando base mais à experiência do que à própria palavra de Deus. A base do movimento pentecostal não é apenas a experiência de quem esteve na Rua Azusa, é a experiência da palavra. Vocês entenderam? Então é muito bom que cada pentecostal atenda isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.